Olá, queridos amigos e irmãos da União Espírita Maria de Nazaré. Mais uma vez estamos aqui, atendendo ao convite da nossa querida amiga Cleide, para refletirmos sobre um tema importante no que diz respeito ao estudo do Evangelho, no que diz respeito a entendermos melhor as orientações de Jesus, o nosso Mestre, e sob a luz da doutrina espírita, que nos traz esse farol de lucidez, de esclarecimento a todos nós. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança e principalmente pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando com Jesus e buscando todos nós nos melhorarmos sempre um pouquinho mais. Para que possamos iniciar os nossos trabalhos, convido a todos a realizarmos a prece inicial para que possamos, de fato, receber a assistência para reflexões que serão realizadas nesse momento. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos a imagem doce e meiga do Mestre Jesus e busquemos falar com Ele através do fio do nosso pensamento, dizendo assim: Jesus, Mestre e amigo, nos colocamos, Senhor, de joelhos em espírito diante de vós, para te agradecer por cada bênção que nos chega, por toda assistência que o alto nos dispensa e por tua presença constante, Senhor, em nossas vidas. Sabemos que a nossa jornada não é fácil. Encontramos espinhos, pedras, muitas dificuldades através do nosso caminho. Mas sabemos que são exatamente essas dificuldades que vão nos ajudar a despertar, a sair da zona de conforto a qual nos encontramos e a abraçarmos a verdade como a nossa meta principal. Que a espiritualidade amiga e trabalhadora desta casa possa nos intuir, nos assistir e que possamos juntos, Senhor, refletirmos profundamente sobre o tema proposto para todos, para nós, nesse instante, para que possamos utilizá-los em nossa vivência, em nosso dia a dia. Porque a verdade, ela precisa ser aplicada em todos os instantes. E esses ensinamentos de luz que chegaram a nós através do Senhor, é bálsamo para as nossas dores. Te pedimos, Senhor, tua assistência, a assistência de Deus, nosso Pai de amor e bondade, da equipe espiritual que trabalha e assiste a todos da União Espírita Maria de Nazaré, ao nosso mentor espiritual e a todos os amigos do plano invisível aqui presentes. Em nome de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores que nos assistem e orientam, damos como iniciado o nosso trabalho desse instante. Que assim seja. Bem, meus queridos, o tema proposto para as nossas reflexões foi os mercadores expulsos do templo. É um tema que a gente pode até dizer um pouco polêmico, porque conhecendo a natureza de Jesus, a sua afabilidade, a sua doçura, neste capítulo, nós nos deparamos com uma descrição, muitas vezes, que não condiz com a ideia que nós temos do Mestre amado. Mas vamos tentar refletirmos e vamos tentar buscar, do estudo desse instante, o melhor possível. Aquilo que vai nos dar subsídios para nos ajudar no nosso processo de transformação. É esse processo de reforma íntima que todos nós estamos realizando nesse instante. Esse processo de olharmos para dentro de nós mesmos, de nos autoconhecermos, de nos autoaceitarmos e, consequentemente, de nos autotransformarmos.
transformar na intimidade de cada um de nós aquilo que não está bem, aquilo que diverge da orientação e do convite que Jesus nos faz, que era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse capítulo, ele é o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, e os itens a serem estudados são os itens 5 e 6. Ele faz parte do tema principal, dai de graça o que de graça recebestes. Com essa recomendação, que foi uma recomendação do próprio Cristo, com essa recomendação, Jesus quis dizer que ninguém se faça pagar por aquilo que nada pagou. Ou seja, se eu recebi de graça eu devo dar e não cobrar por aquilo. Bem, isso é uma reflexão que nós precisamos fazê-la porque nós estamos vivendo um momento muito sério de inversão de valores, onde as pessoas estão procurando mais ter do que ser, onde as pessoas são convidadas ao trabalho, mas muitas vezes só aceitam o trabalho depois que conhecem e estão de acordo com o pagamento que vão receber. Vejam bem, eu não estou dizendo com isso que nós não devemos cobrar pelo trabalho que nós desempenhamos. Não é isso. Nós devemos sim ser remunerados por aquilo que nós fizermos de forma profissional. Precisamos, não é, do financeiro, da moeda, do dinheiro, para poder vivermos, nos vestirmos, nos alimentarmos, comprarmos nossos medicamentos, irmos ao médico, tudo isso. Porém, o que eu quero dizer aqui é que a gente não pode cobrar por aquilo que a gente recebeu de graça. Mas a inversão de valores, muitas vezes, essa questão da vantagem pessoal, essa questão do interesse que cada um tem no que vai ganhar. Isso, muitas vezes, nos leva a escolhas, nos leva a circunstâncias que muitas vezes nos compromete a nossa jornada, porque acabamos contraindo mais débitos do que já tínhamos. E é muito importante que a gente lembre disso, porque ainda ontem fazíamos uma live, que é a live que eu faço todos os domingos à noite, e primeiro iniciamos a nossa live de domingo falando sobre o livro Companheiro, que é um livro de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E depois passamos para o livro Palavras do Coração, quando finalizamos o Companheiro, que é um livro também de Chico Xavier, psicografado, mas ditado pelo Espírito Meimei. E a mensagem de ontem falava algo muito interessante. Contava a história de um discípulo, de um jovem, que foi convidado a ir à igreja, a ir a um templo, e lá ele passou a conhecer Jesus. E o amor de Jesus o tocou de uma forma tal que naquele instante ele assumiu um compromisso com o mestre. O compromisso de trabalhar na sua seara do bem. E ele roga a Jesus em prece que lhe dê o trabalho necessário para que ele possa realizar o bem da forma que for. E conta a mensagem que em um determinado dia, logo após que o corpo físico desse irmão dorme e o espírito se desprende, ele tem um encontro com Jesus e no encontro ele pede desculpa a Jesus porque ele não conseguiu fazer germinar a semente que Jesus concedeu para ele. Que ele convidou pessoas a abraçarem a causa do bem e as pessoas, sempre pessoas de boa saúde, de boa disposição, mas as pessoas prometiam, mas não se comprometiam e não faziam.
E aí ele fala que também conversou com pessoas que haviam sido ofendidas sobre o perdão, a fim de tirar a chaga do ressentimento de seus corações, e não conseguiu. Ainda que essas pessoas dissessem que não iam guardar rancor de quem os ofendeu. E assim ele relata várias questões da tentativa de trabalho que ele vinha desempenhando e da sua frustração em ver que nada estava frutificando. E Jesus, com sua doçura, que lhe é muito peculiar, ele pergunta a esse irmão: quando viste um semeador lançar sementes ao solo e germinar de imediato? Tudo precisa de tempo, não é? Para amadurecer. E isso é um trabalho, uma questão que a gente tem que refletir muito, porque nós somos muito imediatistas. E por sermos imediatistas, a gente esquece que nós estamos plantando hoje o nosso amanhã. O que nós vivemos hoje, vivemos uma consequência do ontem, das escolhas feitas lá atrás. Porém, ao mesmo tempo em que nós estamos tendo a oportunidade de reparar antigos equívocos, ao mesmo tempo nós temos a oportunidade de nos modificarmos e desta maneira agirmos de forma diferente. E agir de forma diferente quer dizer não cometer os mesmos enganos. Dessa forma, a gente está construindo um futuro diferente. Se hoje eu sofro em consequência das escolhas equivocadas do passado. Mas eu posso modificar isso. E é através dessa modificação, da construção do meu amanhã no hoje, que eu preciso ter essa consciência. Mas esse imediatismo que nós sentimos faz com que a gente olhe apenas para o agora. E dessa maneira, muitas vezes, cometemos um grave engano. Começamos a acreditar que esta existência é a vida verdadeira. Começamos a nos apegar às coisas que o planeta, que a vida nos oferece, que o mundo nos oferece como instrumento de jornada evolutiva. Começamos a nos apegar às pessoas, aos lugares, às coisas e a desejarmos o conforto, o status, o poder, esquecendo que tudo isso não vai nos acompanhar no amanhã. Depois que o nosso tempo aqui nessa existência finalizar e retornarmos para o plano espiritual, nada disso vai com a gente. A minha profissão, o título que eu tinha, o status que eu ocupava, tudo isso vai ficar aqui. Eu volto a ser apenas aquele espírito criado por Deus, simples e ignorante, e que vem ao longo dos séculos construindo a minha própria história, porque Deus nos deu a liberdade de escolha. O mérito é todo nosso, mas a responsabilidade também. Então, essa questão do imediatismo é muito difícil de ser trabalhada, porque nós vivemos num planeta denso, num planeta material, porque ainda temos necessidade desse planeta. Contudo, nos colocamos sempre numa questão de utilizarmos de certas circunstâncias em nosso próprio benefício. E é exatamente aí que está o nosso equívoco, porque o trabalho a ser realizado, ele nos convida a colocar a necessidade do outro adiante da nossa, acima da nossa própria dificuldade. Então, quando nós vemos a questão da inversão de valores, as pessoas procurando ter, eu quero ter o carro do ano, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um salário grande, alto, eu quero ocupar um cargo elevado, eu quero ter o respeito das pessoas, não pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho. E a gente se esquece que, na realidade, tudo que a gente tem, nada é nosso. Tudo é emprestado, tudo é daqui. Somente aquilo que nós conquistamos
no que diz respeito a sermos mais pacientes, sermos mais verdadeiros, mais leais, sermos melhores, realizarmos o bem. Isso sim é que é o nosso verdadeiro tesouro. Essa é a conquista que nós devemos procurar. Então, essa questão da inversão de valores, ela compromete muito no que diz respeito ao bem uso daquilo que a vida nos concede como instrumento e ferramenta para a nossa evolução. Conhecemos todos a história dos talentos, né? A parábola dos talentos. E é muito interessante a gente lembrar que esses talentos são os dons que Deus nos concede. Mas existe um grande problema. Nessa questão, nesse capítulo, nesse item, trabalha-se a questão dos dons dados por Deus e o comércio utilizado por ele. Ou melhor, e o comércio realizado através desses dons. E aí a gente lembra da mediunidade, né, do bom uso da mediunidade. A gente lembra das pessoas que têm o dom de curar. A gente lembra das aplicações de passes magnéticos. E a gente lembra das preces que são realizadas em benefício de outrem, mas que muitas vezes todo esse trabalho termina sendo cobrado. E cobrado de uma maneira muitas vezes injusta, porque se coloca como justificativa a cobrança, a assistência a outros. E muitas vezes isso não acontece. Nós conhecemos vários irmãos de vários segmentos religiosos que acontecem coisas muito tristes, lamentáveis mesmo, no que diz respeito a essa questão. A cobrança. Ah, você quer ir para o céu? Eu estou vendendo terreno para o céu. E faz a pessoa pagar. E às vezes são pessoas tão ignorantes que acham verdadeiramente que estão pagando e que quando desencarnarem, o espaçozinho no céu delas está reservado, porque elas pagaram por isso. São envolvidas em uma energia tal que não permite com que enxerguem a verdade. Aquela conhecida lavagem cerebral que a gente vê muitas vezes acontecer. Gente, isso é em todos os segmentos. Porque na realidade não existe religião má, ruim. O que nós devemos lembrar é que a religião, seja ela qual for, ela é administrada, ela é pregada pelo homem. E o homem é falho. O homem, ele é passível de se equivocar, de se corromper. E muitas vezes a vida coloca a gente numa circunstância tal de necessidade, de dificuldade, porque precisamos passar por aquilo para sermos testados, para sermos provados nas nossas conquistas morais. E muitas vezes falimos diante dessas provas. Falimos diante desses testes, porque quando nos vimos necessitados de alguma coisa, aí utilizamos essa justificativa, essa desculpa para agirmos de maneira equivocada, de maneira ilícita. Sabe aquela história de que os meios justificam os fins? Não concordo. Independente da justificativa que você tenha, o certo é o certo. E não importa se existe uma multidão prestando atenção em você, observando você, ou não existe ninguém. O certo, ele está dentro de cada um de nós. O agir correto, o agir com moral, com ética, isso tem que estar dentro de cada um de nós.
É a questão de fazermos o certo porque é o certo a fazer. E não porque alguém está vendo, porque alguém está filmando e eu vou aparecer com essa determinada coisa. De forma alguma. Então vamos lá refletir. No campo da mediunidade, diversas vezes nós já vimos, nos deparamos com casos de médiuns, porque a mediunidade ela é para todo mundo. Não, a mediunidade não é uma conquista exclusiva dos espíritas. Não. A mediunidade é uma sensibilidade, uma oportunidade de trabalho, um compromisso com o trabalho no bem imenso. E, infelizmente, muitos se perdem nesse trabalho porque cobram para realizar, para fazer as consultas, para orientar o outro no que diz respeito às orientações que o alto permite que nos chegue a todos nós. O dom de curar da mesma forma. Claro que o dom de curar, ele tem uma relação direta com a mediunidade, mas quantas vezes somos convidados a atender um amigo ou um irmão que está passando por um momento difícil e somos convidados a ir junto, a conversar, a realizarmos uma prece, a orarmos juntos, a esclarecer aquele irmão e aplicarmos um passe magnético, onde a espiritualidade amiga vai se utilizar do nosso corpo físico, da energia que contém em nós, para reenergizar esse nosso irmão com aquela energia que ele necessita para superar aquele momento difícil. Isso é um dom, a mediunidade, o dom de cura, a mediunidade de transferência de energia. Tudo isso são atributos gratuitos que nós recebemos para bem utilizarmos em favor do outro. Somos beneficiados com o trabalho, mas o nosso benefício chega exatamente através daquilo que oferecemos para o outro. Então é muito importante que a gente se lembre disso. O texto Mercadores Expulsos do Templo, ele é um texto de Marcos e de Mateus e diz o seguinte, abre aspas: eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio do templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Vejam, no início da nossa reflexão eu falava para vocês que é um ponto meio contraditório quando fala do comportamento de Jesus. E aí nós vemos aqui na descrição que Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que transportassem qualquer utensílio do templo. Quando a gente ouve esse relato, muitas vezes, a gente imagina uma cena agressiva. E essa cena agressiva, ela é compatível com o comportamento que nós conhecemos através das leituras e do que a espiritualidade nos passa sobre Jesus? Por isso que eu falo que é um pouco contraditório. Porque Jesus era mansidão em pessoa. Era doçura. Jesus, apenas com seu olhar, ele conseguia transformar as vidas. Ele conseguia fazer com que as pessoas se convertessem, compreendessem o tamanho do amor que Jesus estava trazendo para todos nós. Jesus não agiu com violência nem no momento do Calvário, onde
passou por situações de constrangimento, de humilhação, mas a sua moral era tamanha que ele soube suportar tudo com resignação. Então, é preciso que a gente reflita bem sobre essas questões, não é? E aí, tem uma frase aqui muito importante, que no meio da mensagem ele diz: ao mesmo tempo, Jesus os instruía. Porque Jesus era o nosso, aliás, era não, ele é o nosso instrutor maior, é o nosso mestre, é o nosso guia e modelo, como nos diz o Livro dos Espíritos. Quando se pergunta quem na Terra pode seguir de guia e modelo para a humanidade, para todos nós, a resposta é muito simples: Jesus é o nosso guia e modelo. E sendo assim, ele se utilizava de toda e qualquer oportunidade para nos instruir, para nos mostrar os equívocos aos quais estávamos entrelaçados, estávamos envolvidos, fazendo com que cometêssemos mais enganos do que aqueles que já possuíamos registrados em nossa jornada evolutiva. E fala também de que os sacerdotes o temiam. Inclusive, fala-se muito de que a crucificação de Jesus se deu exatamente pelo temor que as pessoas tinham dele, porque era uma personagem de uma força moral imensa. E a doutrina que Jesus nos trazia, a orientação, o ensinamento que Jesus nos trazia, não era mais do olho por olho e dente por dente, mas era a doutrina do amor. Era a construção do amor dentro de cada um de nós, através do trabalho, da convivência e da assistência com o outro. Jesus, ele foi um grande revolucionário quando ele disse para nós perdoarmos o nosso inimigo. Não mais revidarmos a ofensa, não mais retribuirmos o mal com o mal, mas ao contrário, retribuirmos o mal com o bem. Que se alguém te ofendesse, perdoasse, não uma, nem duas, nem três vezes, mas 70 vezes 7. Que se alguém batesse a tua face direita, oferecesse também a esquerda. Então Jesus revolucionou aquela época, porque veio trazer orientações e ensinamentos que as pessoas não conseguiam entender como aconteciam. Como nós vamos esquecer o mal que me fez e amar e perdoar aquele que me fez mal? Como era possível isso? Por isso as pessoas tinham medo, porque as pessoas que conseguiam entender um pouco e que absorviam um pouco dessa energia de Jesus, elas iam se transformando. E Jesus não se utilizava da força. Jesus não se utilizava da violência, ao contrário. Jesus era o amor em figura de gente. Era a personificação da mansidão, da doçura. Vamos continuar. Jesus expulsou do templo os mercadores. É o que nos diz a mensagem. Essa frase nos remete a outra. Condenou o tráfico das coisas sagradas. Isso é importante porque o próprio mestre já nos havia dito que para que nós nos ligássemos a Deus, nós não precisávamos de nenhum objeto. Sabíamos que naquela época era costume fazer oferendas, adorações de forma material, usando ouro, usando pedras preciosas, porque acreditava-se que dessa maneira Deus aceitaria mais fácil e nos perdoaria pelas nossas faltas e nos colocaria numa posição de privilégio, não é?